Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu acho que eu tô bem. Vocês acham que eu tô bem? Tô muito animada com o tema de hoje da nossa live. Vamos chamar a Fabi para entrar. Que belezinha. Pegue aí a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Já tô aqui munida. Fabi, querida. Olá, tudo bem, minha amiga? Tô bem com a graça de Deus. E você, tá linda? Obrigada. Você também de batom vermelho? Botei para dar um upzinho na imagem. Botei. Ah, eu tô precisando passar uns batonzinho mais escurinho também, viu? Para dar um up no visual. Adaptação. É só uma questão de começar que você vai. Oi, Ellen, seja bem-vinda, sua linda. Bom, vamos começar porque hoje uma hora é pouco. Ah, verdade, verdade. Olha, você sabe que eu estava dando uma revisadinha aqui no conteúdo e já estava quase chorando, só de revisar. Ai, meu Deus. Bom, então hoje o tema da nossa live é o que sua imagem diz a seu respeito. Então a gente vai discutir um pouco a respeito de imagem e a gente escolheu uma personagem da Bíblia muito especial, a mulher do fluxo de sangue. Então, o texto base que a gente escolheu é o Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Vamos já abrir lá para a gente já fazer a leitura. Isso. Vou fazer uma oração para a gente começar, pode ser? Sim. Então vamos lá. Deus, nosso Pai amado e querido, como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui com a gente, Senhor Jesus. Eu lhe peço que nesse momento teu Espírito Santo ronde a todas nós. Todas as mulheres que entrarem nessa live possam sentir a tua presença e a palavra Amém. com paixão, com o coração quebrantado. Que os homens que aparecerem por aqui também sejam amados e Amém. bem-vindos de nós, que eles também sejam Amém. amados. Eu lhe peço, Senhor, que da nossa boca saia apenas a tua palavra e nada mais, e que todos aqueles que te ouvirem nesse momento possam entender que o teu Filho Jesus Cristo é Senhor e Salvador de todos nós. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Amém. Vamos lá. Marcos 5, começando no versículo 25. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Bom, eu vou começar essa live então fazendo
uma pequena contextualização, fazendo um pequeno comentário para depois você entrar, Fabi. Bom, a última live que a gente fez, a gente começou com Gênesis 1, 27, que fala a respeito da criação, de Deus criar homem e mulher. É muito importante que nós visitemos o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a gente encontra o inevitável, né? A gente encontra as profundezas do pecado e os efeitos do pecado sobre toda a natureza. É importante que a gente tenha isso em mente. As coisas todas que acontecem hoje, que aconteceram também nos tempos de Jesus, aconteceram em função das consequências dessa queda. E a gente começou em Gênesis 1, 27, porque é importante que a gente se fixe na revelação da igualdade de valor. É importante que a gente entenda que naquele momento existiam dois seres em igualdade de valor diante de um Deus maravilhoso e que aquele valor que aqueles dois seres tinham naquele momento prevalece até hoje. Tudo o que aconteceu depois dali, brigas entre homem e mulher, questionamentos, e tudo isso que nós vamos discutir hoje vem depois da queda do jardim. Ser feito à imagem de Deus é refletir o caráter de Deus. Então, quando nós estamos aqui discutindo feminilidade, colocando em xeque a feminilidade do mundo em função da feminilidade de Deus, a gente está tentando se parecer com o caráter de Jesus. Isso precisa ficar claro, ok? E tendo isso em mente, a gente vai para Levítico, capítulo 15, para entender por que essa mulher sofria tanto, por que essa mulher tinha tanto sofrimento emocional, por que quando ela foi falar com Jesus, ela estava atemorizada e tremendo. Bom, Levítico no capítulo 15 vai falar para nós sobre as imundícies do corpo. Ele começa uma dezena de versículos falando sobre as imundícies do corpo do homem, os fluxos do corpo do homem que deveria fazer, que faria com que aquele homem fosse afastado das demais pessoas, separado. Naquela época existiam cidades em volta da cidade principal que serviam como refúgio. E aí os assassinos se refugiavam lá. Não era como a prisão hoje, tá? A prisão hoje é um sistema injusto, indigno e cruel. Naquela época existia ainda dignidade humana em que as pessoas acreditavam, criam na regeneração do homem. Nós cremos hoje, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Não é essa a questão, vamos continuar aqui. Então, existiam essas cidades de refúgio em volta, e esse homem que tivesse um fluxo, capítulo 15, depois se vocês quiserem entender, leiam, ele tinha que ser afastado. Ao mesmo tempo, a mulher. Então, a partir do versículo 19, a Bíblia vai dizer que a mulher, quando tivesse um fluxo de sangue, deveria ser separada e passar por um processo de purificação para voltar ao convívio dos outros da sociedade. Por que isso? Veja, hoje nós temos água encanada, higiene, acesso à medicina. E nós ainda temos na nossa sociedade milhares de homens por ano que precisam fazer amputação peniana por falta de higiene. Então imagina, naquela época, um homem se deitando com uma mulher menstruada e não se limpando depois. O que aconteceria? Deus, bondoso, já sabendo disso, pedia para que essas mulheres então fossem separadas. A gente tem que pensar também em violência sexual, a gente tem que pensar em uma série de coisas. Então, separavam-se essas mulheres que na Bíblia eram chamadas de imundas, os homens também, tá? Eram chamados de imundos. Imundície da carne, não tem a ver com imundície de alma, não tem a ver com imundície de caráter, é imundície de corpo mesmo, para que não fosse contaminado as outras pessoas. A gente fala de não saneamento básico, a gente fala de mosca, a gente fala de sujeira. Então, essa mulher precisava ser separada. A mulher de Marcos, voltando para Marcos, estava
há 12 anos separada da sociedade. Há 12 anos ela estava enfurnada numa cidade de refúgio, sem contato com a família, sem contato com os amigos, sem contato com as pessoas que ela amava. E aí ela ouve falar que Jesus vai passar. E é aqui que a gente entra na nossa conversa de hoje. Fabi, bora começar. Vamos lá. Então, muito importante você fazer essa contextualização com Levíticos, porque isso mostra toda uma realidade da época em que aconteceram todas essas coisas, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou propor para a gente fazer uma viagem juntas. Então, nós vamos primeiro entender qual era o momento em que Marcos escreveu esse capítulo 5. Qual era o momento que Jesus vivia? Era um momento muito agitado na vida de Jesus. Muito. Ele estava a pleno vapor no seu ministério. Então, o que acontece? Se nós voltarmos um pouquinho a nossa Bíblia, lá no capítulo 3, nós vamos ver que Jesus cura um homem da mão ressequida na sinagoga. Né? Depois todo mundo, pessoal, leiam o Evangelho, principalmente para aqueles que nunca leram a Bíblia, comecem lendo pelo Evangelho de Marcos. Ele é muito bom, ele tem uma explanação geral, bem concisa, mas enfim, voltando lá no capítulo 3, Jesus cura esse homem na sinagoga, era um sábado. Depois que ele cura esse homem, no versículo 7, ele vai para a beira do mar da Galileia e uma multidão o seguia. Ele entra num barco para então conseguir pregar, de tantas pessoas que ficaram em volta dele. No verso 20, Jesus vai para sua casa, era o local, porque Jesus não tinha uma casa fixa, mas era o local onde ele ficava em Cafarnaum. Essa era a sua casa. E a palavra ainda usa, a minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, ela fala, e outra vez uma multidão o seguia. E eles não conseguiam nem comer, de tantas pessoas, tanto tumulto, que estava ao redor de Jesus, ao redor dos discípulos. Aí se a gente for prosseguindo, quando entra no capítulo 4, no verso 1, já começa falando que Jesus entra num barco para ensinar. Ah, não, aqui que Jesus entra no barco para ensinar a beira-mar. Aqui no 3 ele não entra no barco, ele ensina no Mar da Galileia na margem. Sim. No 4 ele vai à beira-mar no Isso. barco e comenta parábola. E uma numerosa multidão se reúne em volta dele. Uhum. Então, aí ele prega, fala para os discípulos que eles precisam ir para o outro lado, sim, no mesmo dia, para a região de Gadara. Eles vão, à noite, tem uma tempestade, onde Jesus acalma a tempestade. Então, eles passaram por uma noite muito turbulenta, com um milagre incrível, mas uma noite mega turbulenta. E daí o que acontece? Chegando lá em Gadara, ele encontra quem? Um endemoniado. Ele expulsa a legião, que no caso, quando fala legião, eles falam do número da legião de soldados romanos. Era equivalente mais ou menos a 6.000 homens. Então, quando ele pergunta para o endemoniado qual é o seu nome, e ele fala legião, pressupõe-se que tenham mais ou menos cerca de 6.000 demônios dentro daquele homem. E ele cura esse homem, e os demônios pedem por favor para não sair daquela região, para ser mandados para a manada de porcos. Jesus os manda e os porcos se lançam do penhasco. Os cuidadores dos porcos, vendo isso, vão para a cidade, falam para o povo, relatam o que aconteceu. O que acontece? Vem o povo. E faz o quê? Pede para Jesus ir embora. Então, nesse contexto, o que acontece? Aí Jesus entra no barco e volta para Galileia. É uma multidão que o expulsa de uma região, mas quando ele chega na Galileia,
mostra já, o capítulo já vem falando que na outra margem tinha uma outra multidão o esperando ansiosamente por causa dos seus milagres e dos seus ensinamentos. Então, olha como estava a vida de Jesus, a vida dos discípulos, chegando no outro lado, já no capítulo 5, vem também o chefe da sinagoga, Jairo. Jairo era um homem importante e vem suplicar aos pés de Jesus para que Jesus vá com ele para curar a sua filhinha de 12 anos, que estava à beira da morte, muito doente. Então, depois desse panorama todo que eu quis passar para vocês, de repente, no capítulo 5 de Marcos, no verso 21, começa assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. O cenário. Né? Oi? No versículo 24. 24. Isso. Deixa eu ver. 24. Isso mesmo. E assim foi. Quando Jesus seguia com essa multidão, eis que estava ali certa mulher. Uma coisa interessante, Vivi, que eu fiquei pensando e raciocinando, por que que Jesus não perguntou o nome dessa mulher? Ele perguntou o nome do endemoniado. Não perguntou? Perguntou. Qual é o seu nome? O nome dele não era Legião, mas ele falou Legião. Era o nome que a situação tinha imposto para ele. Mas essa mulher, a Bíblia, Marcos não relata o nome dessa mulher. Poderia ter falado. Então, a Viviane estava na multidão. Então, a Fabiana estava na multidão. Mas não falou. Era uma certa mulher. E isso a gente pode perceber que é intencional na Bíblia. Não é por acaso. Por quê? Porque essa mulher, na verdade, ela retrata eu, a mim, ela retrata você. Ela retrata todas as pessoas que estão, que têm a sua vida, a sua imagem, como que eu posso falar? Distorcida pelo mundo. Essa mulher, ela tinha a imagem distorcida. Distorcida por uma doença, distorcida por um... Só um pouquinho. Pelo Distorcida preconceito. por um preconceito. Essa era a vida dessa mulher. Mas, o que acontece? Quando a gente volta lá para o versículo 25, então estava ali certa mulher. E a Bíblia ela começa a dar pistas a respeito de quem é essa mulher. Ela não fala o nome, mas dá pistas. Fala que ela o quê? Que ela estava doente, era uma mulher que havia o quê? 12 anos que vivia uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava a cada dia. E era uma mulher com muitas posses, né? Então, porque naquela época ter acesso à medicina não era barato. E se ela gastou tudo o que tinha, em vários médicos, ela tinha bastante dinheiro. Então, as posses dela não disseram absolutamente nada a respeito de quem ela era. Não ajudaram em absolutamente nada. Mas você falou bem, tinha. Ela gastou tudo. Ela fez tudo o que ela podia. Mas o que acontecia? Ela estava à margem da sociedade. Ela não poderia estar ali no meio da multidão. Por quê? Porque quem tocasse nela, como você leu lá em Levíticos, seria o quê? Estaria impuro, sujo. E ela... Pode Sabia, eu falar. fico imaginando assim, ó. Eu fico tentando me colocar no lugar dessa mulher. Eu fico imaginando ela lá na cidade de refúgio, atrás do cercadinho, escondida num capuz.
E fico pensando o que passou na cabeça dela, porque por mais que todo mundo dissesse para ela que ela era uma mulher imerecedora de estar no meio dos outros, que ela era imunda, que ela devia ficar afastada de todos que amavam, ela acreditava que ela era o que Deus disse para ela que ela era. E o que, que Deus diz para nós que nós somos? A gente volta para Gênesis o tempo inteiro. Nós somos amados, nós temos um grande valor, nós refletimos a imagem de Deus. Então, como ela já devia ouvir falar de Jesus e devia também conhecer as Escrituras, ela sabia do valor que ela tinha para Deus e decidiu, naquele momento, tomar uma atitude para mudar o destino dela. Ela já tinha feito de tudo o que o mundo dizia para ela que ela tinha que fazer para se curar. Dinheiro, médico, imagino que ela deva ter orado, eu imagino que ela deva ter pedido ajuda, eu imagino uma série de coisas. E nada funcionou. Então, ela apelou para aquilo que ela viu que dava certo, que era o Filho de Deus. Então, eu imagino ela de capuzinho, assim, escondida, crendo muito, que aquela era a última chance que ela tinha na vida de ser restabelecida. Porque uma pessoa que está com uma hemorragia há 12 anos já não está mais bem de saúde, né? Já deve sofrer de doenças no sangue, anemia, essas deficiências. Então, eu imagino que ela devia se sentir fraca, cansada, enfim. Então, Mas aí eu que acho tá. Mas aí que tá, Vivi. Ela, ao mesmo tempo em que nós vamos entrar daqui a pouco no fato dela ter ouvido falar sobre Jesus. Mas o que acontece? O fato dela estar ali e falar uma certa mulher estava ali, ela tinha muito medo. Por quê? Porque ela poderia ser linchada ali no meio daquelas pessoas, né? que Apedrejada. Qual era a imagem que ela tinha dela? Voltando para o nosso tópico, qual era a imagem? Como ela se via naquela hora? Então, Como que... eu acho que ela se entendia como alguém que precisava de ajuda e que podia alcançar. Mas as dúvidas vinham do que o mundo dizia para ela que ela era. Exatamente. A Justamente ela imagem não que ela via não era a imagem real. A imagem que ela via quando ela se olhava no espelho, vamos colocar assim, era uma pessoa excluída, era uma pessoa suja, impura. Ela não tinha mais esperanças. Vamos esquecer o fato, se ela não tivesse tido um encontro incrível com Jesus, ela não tinha mais esperança. Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, qual é a nossa esperança? Qual é o nosso propósito? Como a gente tem se visto? O que o mundo fala? Quais são os parâmetros hoje seculares que dão valor a uma pessoa? É a sua beleza física? É a sua vida profissional? É você ser uma super mãe, uma dona de casa fantástica? O que? É você dar conta de tudo o tempo todo? Sim. Né? Eu tenho a impressão de que até os valores estéticos estão corrompidos, porque antigamente a gente tinha um valor moral, e não estou falando de moralização, estou falando de valor moral, de valor de autorrespeito, de autovalorização, que hoje foi completamente aniquilado. Hoje, a pessoa que tem mais dinheiro é aquela que se expõe mais. A pessoa mais valorizada é aquela que se Uhum, ridiculariza mais. uhum, Mais visualizações, quanto mais humilhação você se submeter. E eu não uhum, entendo isso, porque isso está tirando de nós o valor primeiro, que é o de criaturas de um Deus amoroso, maravilhoso, que nos ama acima de. Gente, não... continua aí que eu fico indignada.
Mas o que aconteceu? Quando nós voltamos lá para o versículo, vamos pegar o finalzinho do 26, aonde fala lá, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tudo que ela tentava só piorava. Nada fazia com que ela tivesse um fio de esperança. Mas o 27 já começa o quê? Falando, tendo ouvido a fama de Jesus. Para mim, a chave de toda essa perícope, dessa passagem, está aí. Tendo ouvido de Jesus. Sabe por quê? Porque se nós formos lá para Romanos, para a carta de Paulo aos Romanos 10, no versículo 17, fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se ela não tivesse ouvido, nada tinha acontecido. O que nós temos ouvido? Foi através dela ouvir. Ela ouviu. O que que ela ouvia? O que que ela ouviu? Ela ouviu que tinha um homem que amava as pessoas, que se importava com as pessoas. Ela viu que existia um homem que nele havia um poder de cura, de transformação de vida. E ela precisava de uma transformação de vida. Então, quando a palavra fala, tendo ouvido a fama de Jesus, ela está querendo nos dizer o quê? Ouça. Nós temos que prestar muita atenção, Vivi, no que o que nós temos ouvido. O que tem entrado pelos nossos ouvidos, subido à nossa mente e depois se alojado no nosso coração? São palavras. A gente que permite, né, que essas Exato. coisas entrem e nos destruam. A gente tem que selecionar o que ouve, o que vê. Na verdade, essa fé que foi gerada nela, que foi a fé que você até estava introduzindo, falando, mas ela foi porque ela tinha esperança. Realmente, porque ela ouviu desse homem, ela conhecia a palavra, então ela sabia que, né, ele era o Messias. Essa fé que foi gerada não é a fé que cura, não é a fé que salva. Quem salva, quem cura é Jesus. Mas a fé é o instrumento usado, é o veículo que o Senhor usa para que nós possamos ser transformados, para Ele operar em nossa vida. E ela não precisa ser uma mega fé. Não é isso. As pessoas às vezes acham assim, Senhor, eu preciso ter muita fé. A gente não precisa ter muita fé. A gente precisa simplesmente acreditar que existe um Deus e que Ele pode nos mudar. Ele pode transformar a nossa imagem. Assim como transformou. Essa mulher, ela acreditou nisso. Que mesmo que se ele não a visse, que mesmo que ela não olhasse, não contemplasse o rosto dele, ele ainda assim ia estar mudando a vida dela, transformando a vida dela, se ela apenas tocasse nele. Eu acho isso incrível, porque não houve uma intenção de Jesus em curar. Não. Ele tem tanto poder nele, é tanta glória nele, que ele não precisa ter a intenção de curar para curar. Não. Ela só tocou nele. É óbvio que eu acredito que Jesus sabia, antes de perguntar quem o tinha tocado. Com certeza. Quem o tinha tocado, porque eu acho até que ele pergunta quem o tinha tocado para testar a coragem e a submissão daquela mulher ao seu senhorio, porque ela podia ter simplesmente desaparecido, ela já tinha sido curada mesmo, era só dar um migué e sair correndo. Mas não, para mim, quando ela reconhece perante Jesus que foi ela que o tocou, mesmo sabendo que podia ser linchada, que podia ser morta, que podia acontecer tudo com ela, ela reconhece ali
o senhorio de Jesus sobre a vida dela. Isso para mim é muito bonito, porque o sonho da minha vida é tocar um pezinho só. Mas, olha, o mindinho para mim estava bom, não precisava mais. E eu acho isso belíssimo, belíssimo, belíssimo. Você sabe que, na verdade, Jesus queria que ela soubesse que ela não tinha sido curada somente no seu físico. Jesus intencionalmente queria mostrar para ela que ela tinha sido curada em toda a integralidade do ser dela. Ela foi curada no físico, ela foi curada na alma, nas emoções, ela foi curada no espiritual. E Jesus queria mostrar para ela. O mais lindo dessa história toda, de tudo isso, é que ela deixa de ser na Bíblia, de ser chamada de certa mulher, para no final da perícope ela ser chamada de filha. O estado dela mudou. A identidade dela mudou. Ela não era mais uma certa mulher. Ela passou a ser uma filha. E sabe o que eu fico pensando? Assim, ó, 12 anos, a gente está isolado na pandemia há 3 meses? 4? Acho que uns 4, né? Os 4. Em poucos meses. Essa mulher vivia isolada há 12 anos. Fico imaginando o tamanho da frustração por não conseguir médicos que a curassem. O tamanho da amargura que se alojou em sua alma. A raiva, o medo de nunca mais sair dali, morrer ali longe dos seus, não poder ser enterrada, né? E no fim das contas, quando encontra com Jesus, ela é curada de tudo isso. Jesus não quer que nós sejamos amargurados, porque ele sabe que a amargura também é como uma hemorragia que sangra em nós e que incomoda. Os olhos de Jesus se voltarem para nós é um processo de purificação de corpo, de alma e de espírito. É como se fôssemos limpos de tudo aquilo que nos dói. E eu demorei a entender isso, sabe, Fabi? Eu demorei muito para conseguir entender, porque é muito fácil eu falar aqui para você assim, ai, Jesus te salva. Ai, sangue de Jesus tem poder. Isso não significa absolutamente nada. Não. Se eu não olhar para a Bíblia e buscar entender quem é esse Cristo. Quem é Jesus? Por que Jesus me cura? E me cura porque ele diz para mim assim, quando você se olha no espelho, não importa o seu peso, eu te amo. Quando você se olha no espelho, com maquiagem ou sem, de batom vermelho ou sem, eu te amo. Quando você se olha no espelho e vê, sei lá, uma coisa que você quer modificar, um nariz que não é pontudo, ou um seio que é pequeno ou grande demais, eu te amo. O seu cabelo fui eu que fiz. Se ele é crespo, liso, cacheado, encaracolado, ame o seu cabelo porque eu o fiz. Então, a nossa imagem, quando diz a nosso respeito, precisa dizer desse amor. Precisa dizer dessa diferença de um com o outro. Nós temos a mania social de criar um estereotipo, um biotipo, um corpo ideal, um cabelo ideal. É o que a sociedade impõe. Né? E não é preciso. Isso tira completamente o valor da criatividade de Deus. Deus teve que pensar em tudo para fazer um olhinho puxado, um maior, um menor, um amendoado, um esticado, uma boca grande, uma pequena, um dente. E aí a gente faz o quê? Vai lá no dentista, coloca os dentes da Globo, fica todo mundo com a boca igual. A gente vai num harmonizador facial, quadrada tudo, fica tudo igual. A gente levanta o nariz, a gente põe em peito, põe em bunda, fica todo mundo igual. A gente está desmerecendo a criatividade do nosso Deus. Que é isso? Mas você sabe o que acontece, Vivi? É mais do que isso.
A gente se frustra. Porque quando você vai lá e faz uma coisa e faz outra, e você, por exemplo, se esmera, vamos sair então da esfera física, vamos entrar na esfera emocional. Você consegue conquistar aquele super cara, aquela super mulher, mas daí você cai na real, você percebe que aquilo não vai te preencher. Quando você falou aí, não adianta falar Jesus salva, Jesus te ama, a multidão, eu acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, quando ela começa, ela fala muito sobre a multidão em volta de Jesus. Era essa multidão, é a multidão que existe hoje, é a multidão de Jesus salva, Jesus é fiel, mas é muito mais do que isso. Aquela mulher, ela se destacou porque ela tocou, ela ouviu, gerou uma fé no seu coração e ela tocou em Jesus. É isso que nós precisamos. Essa certa mulher, eu acredito que é por isso que ela não tem um nome. Porque nós temos que nos encaixar nessa certa. O mundo está cheio de certas mulheres, homens e mulheres que são certas pessoas. E que precisam tocar em Jesus. Ela nem viu Jesus. Ela teve que se arrastar ali por debaixo daquela multidão e ela só tocou a orla de Jesus porque foi o que ela alcançou. Porque ela estava tão embaixo, tão no chão, que ela só conseguiu tocar ali. Então, com certeza. Né, ela não precisou ver. Não. Eu acho isso muito bonito. Muito bonito. E você sabe que o interessante é que Jesus, não foi ele que procurou uma mulher em meio à multidão. Depois que ele foi tocado, é que ele perguntou, quem me tocou? Mas, Senhor, todos te tocam, te apertam. E não é de hoje, Senhor, né? Eles poderiam até ter falado isso. Já faz dias que tem uma multidão te apertando. Isso é incrível também, né? Porque os discípulos falam, tá, você quer saber quem te tocou? Tá todo mundo te encostando. E Jesus fala, não foi qualquer toque. Não foi qualquer toque. Alguém me tocou e de mim saiu poder. Gente, é só tocar. É só tocar. Mas não é qualquer toque. Só que, para tocar, nós temos que fazer o quê? Crer. Ouvir. Ouvir. Ouvir para crer. A palavra, ela nos dá todo o caminho das pedras. Ouvir para crer. Ler para crer. Estudar as escrituras para crer. Não é verdade? É isso que nós precisamos. E no momento em que Jesus falou para ela, filha, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Você sabia, Vivi, que ela foi a única mulher em toda a Bíblia que Jesus chamou de filha? É mesmo. Ela teve o privilégio de ouvir da boca de Jesus, filha. Ai, que delícia, gente. Imagina. Você já parou para pensar nisso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Para nenhuma outra mulher. Foi uma certa mulher. Foi uma pessoa totalmente desconhecida, anônima. Jesus chamou de filha. Imagina a situação, Jairo ali, estava o quê? Agoniado. Vamos logo, Jesus. Minha filha está morrendo. Vamos. Mas eu acredito tudo na Bíblia é intencional. Olha só, Jairo, estou com Lázaro na cabeça. Jairo era um homem o quê? Poderoso. Ela era anônima. Jairo era um homem muito mais valorizado na sociedade da época, não porque a Bíblia faça isso, mas porque foi uma distorção. Ela era uma excluída. Jairo tinha sua filha de 12 anos de alegria, 12 anos que a filha dele gerava vida.
Ela fazia 12 anos que estava morta, sofrendo. Não são coincidências. Jesus ama tanto Jairo quanto a mulher. Mas ele atendeu primeiro a mulher. Por quê? Quer arriscar alguma coisa? Por quê? Acho que porque ela foi até ele também, né? Ela, não sei por quê. Jesus estava quebrando um paradigma. Os homens tinham privilégios na época. Jesus veio incluindo as mulheres em seu ministério. Jesus veio priorizando não só as mulheres, as crianças também eram muito rejeitadas. As crianças não tinham valor. Elas passavam a ter valor a partir do momento que elas cresciam. Então, Jesus ali, ele além de todas as coisas, ele estava dando um recado. Olha, a mulher tem importância, tem valor. Calma, Jairo, eu amo você. A sua filhinha vai ficar bem, mas eu vou atender ela primeiro. Jesus estava resgatando a imagem da mulher. Nós somos mulheres. Nós temos valor. O mundo hoje fala que só tem valor aquela pessoa que entra nos padrões que ele impõe. Mas isso não é verdade. Os nossos padrões são padrões impostos pelo Senhor. A Eles nossa são padrões individuais, né? A gente não precisa ficar todo mundo igual, a gente não precisa não, pelo ter contrário. gostos. Pelo contrário. Os nossos hoje a nossa imagem real não é a imagem que nós vemos refletida no espelho. Você sabia? A nossa imagem real é aquela que vai se perdurar pela eternidade. Essa é a verdadeira Viviane. Essa é a verdadeira Ellen, que está ali comentando, participando. Essa é a verdadeira Fábio. É a imagem que teremos eternamente. Essa imagem nossa, do nosso corpo, ela vai se deteriorar. Ela vai acabar. Então, não é que nós, nossa, não precisa, então, dar valor. Não é isso, né? Não é isso. Mas não é o mais importante. Não é o que nós precisamos. Lá no finalzinho, voltando para a palavra, no versículo 34 do capítulo 5 de Marcos, fala: Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vai em paz e fique livre deste mal. Chamou de filha, curou as suas mazelas, salvou a sua alma, devolveu a paz e livrou-a de todo o mal. Precisa de mais alguma coisa? Parece a oração do Pai Nosso, né? Parece, a gente fala Pai Nosso e ele diz filha, né? É, porque é verdade, na oração do Pai Nosso nós falamos Pai, ele retorna e fala Filha. Pai Daí Nosso. a gente fala de fé, porque a gente pede que seja feita a vontade dele, tanto na terra como no céu. Seja feita, Exatamente, seja feita. exatamente. E Daí essa a passagem, paz, né, no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, que seria um pouco de paz também, né? essa passagem ela é riquíssima, riquíssima. Nós poderíamos aqui elencar pelo menos umas 15 tópicos para a gente estar conversando sobre ela. Sobre quem era essa mulher, sobre quem é Jesus, sobre as prioridades do reino dos céus, né? Sim. É bonito que diz no versículo 33 que ela fica atemorizada e tremendo, né? Imediatamente, quando Jesus
fala com ela, ela tem temor e tremor. Mas você sabe por que que ela fica atemorizada aqui? Porque ela não tinha sido curada ainda em suas emoções. Ela só foi curada. Mas, de qualquer maneira, quando a gente tem consciência do que Jesus faz em nós, a Ah, gente sim, passa o temor de Deus e o tremor, né? claro, E aí ela claro. se prostra diante dele e a Bíblia diz que ela declarou toda a verdade, porque Deus não é um Deus de mentira, né? Deus é um Deus de verdade. Ela não poderia mentir para ele naquela situação de frente com ele. Eu sempre que me coloco na frente de Deus, né? É como se ele estivesse olhando um raio-x, assim, passando um raio-x, né? Não tem como mentir para Deus, né? Não, E eu acho isso muito bom, porque a gente não precisa mesmo. A gente deve confessar para ele os nossos pecados, reconhecendo que estão errados, porque quando nós fazemos isso é que vem a cura. Quando a gente diz para Deus, olha, Senhor, me cura do meu egoísmo. No pedir, a gente já está sendo curado, porque quando a Bíblia, os evangelhos pedem para nós nos arrependermos, o arrependimento nada mais é do que o reconhecimento daquilo que temos de ruim em nós. Porque exatamente. dificilmente uma pessoa egoísta tem consciência de que o é. Dificilmente uma pessoa, não sei, esqueci todos os defeitos da humanidade agora, nesse momento, mas dificilmente a pessoa tem consciência quando ela é egoísta, quando ela é invejosa, quando ela é. Sabe? Maledicente, Sim, e quando você toma consciência do seu pecado e tem que confessar ele para Deus, a cura vem. Porque tomar consciência daquilo que nós temos de ruim faz com que nós busquemos soluções para tratar. são duas vertentes, né? É tomar a consciência do nosso pecado, o confessar, né? O confessar os nossos pecados, porque quando você fala para Deus, Senhor, eu fiz isso, aquilo, você está confessando. E a outra coisa é a impotência. Você tira da sua mão, nós tiramos das nossas mãos o controle, toda a prepotência que nós temos. E falamos, e reconhecemos, ao mesmo tempo que nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Vou falar uma coisa para você. Eu sempre tenho que dar um testemunho, né? Eu sempre tenho que falar uma coisa, porque eu sou a Vai, por favor. Eu sou dos pecadores o mais pecador, não é assim? Não, eu também estou na fila. Então, assim, eu sempre fui muito soberba, preciso falar. Eu sempre tive um corpo muito magro, eu sempre me achei muito bonita. E aí, quando eu me maquio, eu acho que eu fico ainda mais maravilhosa. O meu cabelo é lindo, maravilhoso. Eu sempre tive isso em mim. Eu sempre fui muito soberba. Eu não tinha autoestima boa, nunca tive autoestima boa, ok? Eu sempre achava que eu era menos que as pessoas. E aí eu compensava no meu aspecto físico. Então, você vê minhas fotos de Instagram de antigamente, você vai ver fotos carregadíssimas de maquiagem, 35 quilos de base. Eu buscava na minha vestimenta uma personalidade, as minhas tatuagens. É porque eu não exponho mais tanto, mas se você não me conhece, eu tenho muitas. Então, eu buscava na minha estética criar uma imagem de uma mulher poderosa, forte, etc. E Deus, em sua soberania, está quebrando isso aos poucos. Faz pouco tempo, tá? Que ele tem quebrado. Só que Deus trabalha comigo no sentimento, porque ele sabe que falar comigo é difícil, eu sou mal criada, eu sou desobediente. Então ele fala, ele manda recado, ele briga comigo, e eu finjo de surda, Kátia cega. Eu sou essa. Então ele trabalha comigo nos sentimentos. Ele
Quando ele quis que eu parasse de me tatuar, porque depois que eu me separei, eu fiquei enlouquecida e eu comecei a me tatuar. Acho que em 3 meses eu fiz 6 tatuagens. Grandes, as maiores que eu tenho no corpo, fiz em período que eu que era uma maneira, primeiro, de eu me autopunir, porque eu não achava que eu era boa o suficiente, e segundo, era uma maneira de eu criar uma imagem por fora de força, sendo que por dentro eu estava destruída. E quando Deus quis que eu parasse de me tatuar, eu queria começar a tatuar símbolos religiosos no meu corpo. Veja bem. Eu queria tatuar cruz, eu queria tatuar Jesus, eu queria tatuar. E aí um dia eu estava no espelho, assim, olhando onde é que ia ficar bonito. Eu queria tatuar 5 cruzes no corpo. Uma em cada membro e uma no peito, para mostrar que eu era de Jesus. Eu falei, Senhor, não, eu quero que a pessoa me olhe na rua e veja que eu sou tua. Eu quero que a pessoa olhe para o meu corpo e veja que eu sou de Jesus. E aí a pergunta que veio no meu coração foi: quando a pessoa olha para o seu corpo, ela vê que você tem cruzes no corpo. Mas quando ela olhar para você, eu quero que ela veja a minha imagem refletida em você. Só que eu falei, não, Senhor, isso não é suficiente. Eu vou tatuar, eu quero tatuar, eu quero tatuar. O que Deus fez comigo? Vergonha. Eu fiquei 2 meses com vergonha das minhas tatuagens. Eu fiquei 2 meses. Olha, eu tava com tatuagem marcada. Eu fiquei 2 meses andando de. Pensa, em março. Foi março de 2017. Eu andando de manga comprida e calça comprida, porque o Senhor colocou no meu coração vergonha das minhas tatuagens. 2 meses depois, quando ele viu que eu não ia mais fazer, que o meu coração já estava contrito, ele falou: bom, parou, sossegou seu facho, agora você pode voltar a exibir o seu corpo. E aí eu comecei a entender as minhas questões, porque aí agora eu já era uma cristã e eu não queria mais fazer meus irmãos pecarem. E aí comecei a trabalhar a minha autoimagem com relação às minhas tatuagens, que antes eram um sistema de defesa e começaram a ser o que realmente eram, um processo de agressão, porque o que eu queria fazer era agredir os olhos de quem me olhava para que essas pessoas se aproximassem de mim. Bom, o que o Senhor tem feito ultimamente comigo? Toda essa minha alteridade, esse sentimento que o feminismo cultural colocou no meu coração, de querer ser superior, de querer estar acima, de querer ser melhor que os outros, sabe? De colocar os homens no lugar deles. O Senhor tem colocado humildade no meu coração. Como ele tem feito isso? Primeiro, ele tentou me dar um monte de literatura. Eu li, amei e tudo, mas não mudou meu comportamento. Depois, ele colocou mulheres virtuosas a meu redor. Você é uma dessas mulheres, mansas de coração, calmas, etc. Acho lindo, maravilhoso, admiro, respeito, amo, mas também não mudou meu comportamento. Então, agora, o que ele está fazendo? Ele está colocando verdade no meu coração, quebrando toda a minha autossuficiência. Então, ultimamente, eu tenho me sentido assim: meu Deus do céu, como que eu entrei nesse mestrado? Eu não sou capaz. Meu Deus do céu, como que eu vou. Senhor, eu não consigo. Ontem, a minha live com o Salatiel quase foi um fracasso, porque eu quase não consegui entrar, porque eu falei, eu não consigo. Hoje eu entrei aqui pela graça, porque eu tô nesse sentido, sabe assim? O Senhor está me tratando no sentimento, então ele está me fazendo sentir incapacidade real. E eu sei que é ele, porque eu sei que isso não vem de mim. Porque eu sempre fui muito eu posso, eu aconteço. Então ele está tirando isso de mim porque ele precisa que eu seja mais humilde. Não estou falando de que eu distrato você, de que eu. Não, humildade no sentido de aprenda, ouça mais, cale a sua boca. Entenda que você pode o que você quiser, mas nem tudo vai convir. Você é livre em Cristo, eu sou livre. Jesus me dá liberdade de ser o que eu quiser. Se eu quiser ser uma dona de casa, se eu quiser ser
diretora de uma empresa, Jesus vai me apoiar. Eu posso ser o que eu quiser em Cristo Jesus. No entanto, a única coisa que Ele quer que eu seja é filha. E para ser filha, eu tenho que ter o coração humilde para ouvir a palavra dele, para ouvir as ordens dele, para não me desviar dos seus caminhos. Não estou contando isso aqui, já não sei mais por que me perdi, mas acho que foi Deus que mandou, porque eu falei Fechando, uns 5 minutos. pegando Mas o assim, gancho. a nossa imagem precisa refletir isso, que é o que Deus quer que nós sejamos, filhos e filhas. O Pegando, que vem depois disso é consequência. pegando o gancho de filha, essa certa mulher, ao ouvir falar de Jesus, ao ser gerada fé no seu coração, ela tocou em suas vestes, ela se transformou em filha e a sua imagem foi mudada. E que de tudo que nós ouvimos aqui e conversamos hoje, Vivi, uma coisa tem que ficar muito clara no nosso coração. A nossa, já falei isso, mas eu quero frisar novamente. A nossa imagem real não é aquela que carregamos por toda a vida e que olhamos no espelho. A nossa imagem real é a imagem da eternidade. Que nós possamos sempre ter isso em mente. Nós somos o que nós seremos eternamente. E não o que nós estamos. Hoje nós estamos. Você entende o lapso temporal? Hoje você está, Viviane, nesta forma. Eu estou, Fabiana. Está, Fernanda, Ellen, Ana Júlia, que estão todas aí nos ouvindo. Estamos. Mas nós somos realmente aquilo que o Senhor diz que nós somos para a eternidade. É lindo demais. É importante que nós tenhamos essa consciência, porque o estado em que estamos precisa nos dar suporte para levarmos Deus às pessoas, para refletirmos Cristo às pessoas. Então a gente precisa estar confortável com o que nós somos. E essa é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus. Então, Fabi, nesse momento eu vou te pedir para fazer uma oração. A gente ainda tem 2 minutinhos e meio. Faça uma oração pedindo para que nós estejamos mais felizes, confortáveis e que entendamos quem Deus diz que nós somos. Senhor, muito obrigada por esse tempo, Pai. Senhor, que realmente a Tua palavra ilumine os nossos caminhos, nos ensine, nos capacite a Te ouvir e realmente que nós possamos ter contentamento em quem nós somos hoje, para que realmente nós possamos refletir a Sua imagem a todos aqueles que precisam. Senhor, quantas pessoas têm a imagem distorcidas de si mesmo. Derrama da Tua cura, da Tua graça, do Teu amor, para que elas possam perceber quem realmente elas são e a importância que elas têm para Ti. Senhor, traga pessoas que deixem de ser anônimas para se tornarem seus filhos e que elas tenham paz, cura emocional, cura física e principalmente salvação para a vida eterna contigo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós, que nós oramos gratas por todo o preço pago. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fabi, uma delícia estar contigo de novo. Muito bom, muito bom. A gente não está podendo se encontrar durante a semana para tomar um cafezinho. A gente toma um cafezinho à distância. Ah, é E aí, verdade. Semana que vem vou trazer um café. o meu eu tomei já. Ah, não tomei, não trouxe. Vou trazer semana que vem. Muito obrigada por ter topado mais uma vez falar, já que a gente sabe que a fé vem do ouvir, eu acho importante que estejamos aqui falando. Então, muito obrigada. Deus te abençoe, eu te amo, viu? Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você é uma princesa de Jesus. Beijo! Beijo.